Tá começando mais aquela quinta-feira gostosinha. Aquele esquenta para uma sexta-feira. Aquele programa que todo mundo espera. Inclusive a gente, e muito. E muito, porque assim, é cada babado. Bota babado, bota cada assunto. ensinamentos. Esses últimos foram Você de casa, fortes. você assistiu da Tantra, meu amor? Aprendeu a fazer massagem no boy em casa. Aquela massagenzinha diferenciada. Vai fazer um curso em grupo. Não, pra mim já é demais. Não. Aí eu sou muito Ele deu pra gente o curso em grupo. Não vou. Só que antes de mais nada, assim, já segue e compartilha a gente aí. Você sabe que a gente tem conteúdos todas as quintas-feiras, assuntos gostosinhos pra você falar com sua amiguinha, coleguinha. Então já comenta aí, porque assim, não comando sempre como eu e a minha amiguinha. Porque a gente é muito amiga e a gente se ama muito, a gente gosta muito desse assunto. Não? Não, eu gosto do assunto dela, não, tá? Então, assim, como é que tá sendo as suas quintas-feiras? Conta pra gente o que vocês estão achando do programa, o que vocês estão achando do nosso enredo, do que tudo que a gente tá falando. Porque hoje o nosso papo é um papo sobre cabeça. Hoje é um papo mais sério do que os outros que a gente já teve até agora, vai. É papo sério? É papo de homem. Beijo. Não, mas hoje o nosso papo a gente vai falar como que literalmente o vulco-vulco vem na nossa cabeça. E quais as questões por trás da psicanálise, da psicologia, né? Também, ele é mais sério do que eu, deu pra notar, né, gente? Muito sério, eu sou muito profissional. Não. Então, vamos falar sobre o nosso convidado. Nosso convidado, ele vem trazer uma temática pra gente que, igual a gente falou, que é interessante. Sim, sim. E vale a pena, porque muitos casais o procuram pra tratar essa questão, como é que o sexo reage na mente. Exatamente. Por que a galera não tá fazendo? Como a gente. Como que a galera faz também. Então, seja muito bem-vindo. Thomas Brogiolo. Bem-vindo! Olá, boa noite, gente. Obrigado por me convidar, obrigado por me ter aqui. Vamos falar aí um pouquinho sobre essa temática tão interessante, tão presente na vida de todo mundo, né? E também do consultório. É isso aí. Agora, gente, já de cara, assim, aquela perguntinha básica de cara. Aff. Como que o sexo age na nossa cabeça? Isso é muito complicado, né? Muito, é uma pergunta assim, pra gente conversar horas. Tem várias teorias, né? Fico até pensando, como age na cabeça de vocês? Vocês sabem como age na cabeça de vocês? Eu não sei, porque eu não faço, então eu tô de boa. A gente tá mais É, celibatária, né? A gente então, tá mais... Eu tirei um ano sabático. É um ano sabático. Tinha uns 10 anos sabáticos já aí. Já tá... Não tô fazendo. Mas vocês já viveram muito isso. Acho que tem uma coisa assim, tem uma questão que a sexualidade está muito ligada ao nosso desejo, né? Sim. Sim. É o desejo por outra pessoa. Muitas vezes a sexualidade, a libido, muitas vezes tem a ver com outra pessoa, tem a ver com uma circunstância, tem a ver com uma cena, tem a ver com uma fantasia. Então tem diversos caminhos por onde a sexualidade habita, aparece no nosso corpo, leva a gente a fazer ações para, enfim, ter certos resultados. Uhum. Mas, de fato, para a psicanálise, por exemplo, a gente pode falar que tem muito a ver com a libido, né? E a libido, ela é uma energia sexual, ela é uma energia de pulsão de vida, uma energia pulsional, mas ela tem diversos investimentos. Ela não é só a energia sexual na genitália. Uma energia sexual pode ser, de novo, por uma pessoa, por um sonho, uma fantasia, uma realização de alguma coisa que a pessoa quer muito. Então a libido, ela meio movimenta a gente na direção do desejo. Sim. E tem muito a ver, né? A exploração da sexualidade, como a gente vive nossa sexualidade, é o quanto a gente está mais, né, claro com o que a gente deseja, com a vida que a gente quer, em paz mesmo com as nossas escolhas. Uhum. Então, muitas vezes a sexualidade, né, e a possibilidade da gente poder viver essa sexualidade tem muito a ver com o quanto a gente está certo sobre a nossa vida, sobre o nosso desejo, onde está, né, sobre as pessoas que estão cercando a gente, sobre o nosso companheiro, companheira, enfim. Muito a ver com a nossa escolha. Assim. Mas como acontece na nossa cabeça, isso aí tem milhões de circunstâncias. Você conhece alguém numa festa, Sim. você conhece alguém como uma pessoa, vai se interessando por aquela pessoa, de repente você se apaixona. E acho que tem a ver também, né, a sexualidade mesmo, né, o sexo, tem a ver com também inúmeras circunstâncias, né? Tem algumas circunstâncias tem mais amor, tem algumas circunstâncias tem mais tesão,
e menos amor. Enfim, isso varia muito, assim. Uhum. E você faz bastante acompanhamento com casais, né? Você faz muita terapia em casal? Explica pra gente como que funciona. Olha, eu atendo alguns casais, não são muitos, não é que eu tenho foco da minha clínica em casais, mas enfim, muitos casais passam por dificuldades, desafios, Sim. alguns períodos de crise no casamento. E toda crise para um casal acaba esbarrando muito na experiência da sexualidade daquele Sim. casal, no encontro sexual daquele casal. Então, acho que dificilmente a queixa de um casal chega por conta de um desencontro sexual, né? O desencontro sexual ele pode estar acontecendo ali, e geralmente está acontecendo, e geralmente chega como uma das queixas, mas o que traz é isso, é um desencontro, um afastamento, muita briga, né? Tem casos mais sérios de abuso, de agressão. O lado a gente tá financeiro falando... também aflige um pouco essa parte? Eu acho que é bacana quando a gente fala sobre sexualidade, pensar sobre como a gente vive nossa própria sexualidade, né? E com certeza fatores estressores podem, de fato, não ajudar muito assim na disponibilidade para viver a sexualidade, Sim. na disponibilidade para, transar, né? Ter uma vida sexual ativa. Então, dinheiro e como as pessoas tratam dinheiro, elas têm muito a ver com a possibilidade delas puderem achar espaço dentro delas, no dia a dia delas, na rotina, para viver uma sexualidade, que é super importante, principalmente Sim. quando você está casado com alguém e tal. Mas tem muito a ver também com escolhas, conversas, né? Será que, né, até uma questão para a gente pensar, será que a questão é o dinheiro, ou como o casal, né, trata o dinheiro, né? Legal. Porque, eventualmente, pode até ser difícil, pode ser um desafio, Sim. a questão financeira para uma família, para um casal. Mas, de fato, se o casal está meio alinhado numa conversa, e aí tem um ponto para a gente pensar, né, sobre sexualidade, que é respeito, né? Respeito, diálogo. Isso tem muito a ver com a possibilidade de um casal desenvolver uma proximidade, uma ligação, né, uma intimidade que facilite, que dê tesão, que dê vontade de poder viver a sexualidade um com o outro, entendeu? Sim, sim. Então, se tem uma coisa assim, temos uma dificuldade, né, financeira, estamos passando por um momento difícil, mas tem ali um cuidado de como falar isso, sabe? Olho no olho, sem acusações, né? Sem apontar o dedo um para o outro, né? Acho que um casal, quando decide estar casado, está decidindo por uma série de compromissos, de respeito, parceria de um com o outro. Eu acho que aí, mesmo uma falta de dinheiro, pode não ser um gatilho para a falta de sexo. Entendi. Mas muitas vezes isso acontece. Sim. Você falou um ponto legal, que assim, isso acontece muito em relacionamentos mais longos. Todo mundo fala assim, a crise dos 5 anos, né? Que no começo o casal acontece... Deixa eu falar dos 5. Sua crise. É a minha crise, eu tô aproveitando ele aqui pra expor o meu problema. Sua crise foi... Não, tudo bem, amiga. Obrigada. Desculpa. Não, eu não queria... Desculpa. Em casa a pessoa também se mexe na tua conversa? Conta pra mim. Teu parceiro se mete, porque minha parceira se mete quando não tem que se meter, entendeu? Não tá tendo diálogo mais. Gente, não tá tendo diálogo. Não tá Vamos tendo fazer diálogo terapia em casal. Porque assim, existe a crise dos 5, dos 7, dos 14. 15. Que no começo os casais têm muito mais relação sexual porque acho que tá se conhecendo, e, tipo, quer fazer um crossfit lá do sexo, que faz não sei o que. Circo du Soleil, né? Aí chega com o tempo o casal para. Aí você pergunta assim, quantas vezes você fazia namorando? Todo dia. Aí agora quantas vezes você faz? Uma vez na semana. Se faz. Né? Porque a questão de tempo de qualidade, às vezes não tem. A falta da comunicação, assim. Como que uma psicanálise olha isso, assim? Como que trata essa parte de falar assim, não, peraí, não existe essa crise. Vocês que colocam essa crise por falta de diálogo, enfim, outras coisas assim. A crise de um casal, ela não tá... Veja, de fato, a gente vai muito aberto quando começa uma relação, né? Muito mais cuidadoso, né? Sim. Tratando aquela relação mesmo, porque se alguém decide casar, né, tem uma
né, tá pressuposto que existe um amor ali, existe uma intenção muito grande, muito genuína das pessoas ficarem juntas, tratarem aquela relação com cuidado, com amor, né? Amor tem muita relação com cuidado, né? Uhum. E tratar como algo especial. E a rotina é implacável, né? Ela vem muitas vezes, vai deixando todo mundo cansado. Muitas vezes não é nem a relação que vai se desgastando, mas a rotina, o dia a dia individual de cada um na relação pode ser muito extenuante. As pessoas vão perdendo um certo cuidado. Uhum. Isso pode acontecer com muita coisa, não só com uma relação amorosa, né? Mas uma relação de amizade. Estou vendo aí que vocês têm umas questões de vez em quando. É que a gente se odeia, eu não gosto dela. Eu tô aqui, obrigada. A gente precisa Mas de dinheiro. é isso, não importa. Não importa a necessidade de cada um, entendeu? Mas, né, a gente sempre fica pensando, pô, quero ter a relação da minha vida. Mas é quase como você pensa como se fosse uma coisa exterior à sua própria experiência e energia colocada dentro daquela relação. Uhum. E na verdade a relação ela pode continuar especial e super, né, benéfica, gostosa, com tesão, se os dois cuidarem muito. Não existe nenhuma relação, seja de trabalho, seja de amizade, seja de, sei lá, inúmeras coisas que fique bem independente do cuidado muito próximo de quem está vivendo aquilo. Sim. Então, logicamente que a gente vai vendo um super índice alto de casais que estão, né, se relacionando há muito tempo, que vão se perdendo nesse cuidado, nesse afeto, nessa proximidade, que gera intimidade, né? A gente está falando de sexo, voltando à questão do sexo. Né, como é que funciona? Como é que dá tesão para uma mulher, para um homem, né, a gente está vivendo né, super bem-vindo, uma experiência de entender que existem novos gêneros sexuais, novas escolhas sexuais, novos jeitos de viver relações amorosas, tem novos modelos de relações amorosas, até que conversam muito com a dificuldade da relação monogâmica, né? Os desafios da relação monogâmica. Sim. Mas em qualquer relação, por exemplo, seja numa relação aberta ou numa relação fechada, você precisa de muito cuidado, né? Você precisa entender que foi uma escolha sua, outra pessoa precisa entender que foi uma escolha dela, e o cuidado que estava lá no começo, a magia acontecia muito pelo cuidado, pelo olhar, pelo desejo que está colocado ali. Né, as pessoas, quando vão perdendo foco, aí o desejo vai para um outro lugar, aí a libido acaba escorregando para outro lugar. Muitas vezes pode não ser nenhuma pessoa, entendeu? Mas a gente perde de vista quem está ali do nosso lado. E aí a intimidade ela vai minguando, e quando mingua a intimidade, mingua o sexo mesmo, a sexualidade, vai junto, entendeu? Sim. Aí passa de ser uma coisa super prazerosa, uma escolha, uma vontade, passa a ser quase que uma obrigação. Passa aqueles 3 minutinhos da noite, né? Tipo, tá, vem aqui fazer, faz. É meio que por uma obrigação, não é nem por uma necessidade fisiológica, mas é uma obrigação mesmo de tentar manter, né? Teve algum caso que você lembra que passou com você? Claro, não citando nomes, mas de algum trauma, alguma coisa que você demorou um bom tempo para tratar, mas deu certo? O casal ficou bem depois de um tempo, assim? Ou alguma história diferente que você tenha para contar pra gente? Relacionada à parte sexual? Pode ser uma história engraçada, um trauma, alguma coisa? Eu já recebi um adolescente uma vez. Tem inúmeras histórias, porque essa é a... Enfim, eu gosto muito do meu trabalho, eu sou psicanalista há mais de 26 anos, e minha clínica é muito plural, então eu atendo de crianças de 5 anos a pessoas de 77 anos, e passando por todas as idades. Então eu atendo adolescentes, atendo jovens adultos, atendo, né, nossa, enfim, é bastante plural nesse sentido. E a sexualidade, ela existe em todas as fases da vida. Sim, sim. Né, de diversas formas, elas se manifestam de diversas formas. O Freud ele fez lá essa teoria sobre a sexualidade, e a sexualidade, a energia sexual é parte muito fundamental da teoria freudiana. Ele fez isso em final do século XIX. Então, final 1880 começou os artigos dele, os estudos dele. E ele percebeu que como a gente lida com a sexualidade, né, ou como a gente vive ela,
ou como a gente não vive, como a gente reprime nossos desejos, isso tem muito a ver com a nossa economia psíquica, como a gente está bem ou está mais ansioso, mais angustiado. Então, na clínica, quase todos os pacientes que eu trabalho, de alguma forma, trazem essa questão sexual, né? Seja lá uma criança que está brincando de uma forma que a mãe estranhou, mexendo muito no genital, brincando com o genital do coleguinha, do amiguinho, perguntando para a mãe, mãe, por que se é assim eu sou assado? Então tem, né, mesmo para uma criança, ela está vivendo, ela está se havendo, porque a libido ela está em todos nós, entendeu? E a libido não é puramente genital, ela é sexual, mas ela não é puramente genital. Então a libido está na criança. Muito do desejo da criança e do proceder da criança tem a ver também com o entendimento dos próprios sentimentos, próprios afetos, que muitas vezes passam por zonas erógenas. E o entendimento desse mundo adulto, por exemplo. Estamos falando de criança. Chega num pré-adolescente, adolescente, não precisa nem comentar. Os caras só pensam nisso, mesmo porque não sabem. Sim. Então é algo de uma exploração mesmo, do não saber, de uma curiosidade sobre algo que assusta, mas ao mesmo tempo é muito interessante para eles, muito convidativo. Curioso, assim. Né? E bom, daí você chega já. Daí você começa a ter as experiências, né, como adolescentes, e é uma exploração muito assim, né, hoje a gente tem, né, os adolescentes têm muito mais acesso à informação, mas mesmo assim é tiro no escuro, né, a primeira vez, né, a segunda vez, é uma experimentação, e aí você vai ganhando intimidade com o próprio corpo. Eu acho que hoje se fala muito mais na vivência do próprio corpo. Antes, acho que, né, falamos de, sei lá, 30 anos atrás, ainda era um tabu falar sobre a vivência do próprio corpo. Hoje a gente fala de masturbação, fala de, sabe, de uma exploração, de uma liberdade quase que importante, não, quase não, extremamente importante, que o adolescente possa viver essa liberdade de se experimentar. Sim. E se experimentar com outros também, logicamente com todos os cuidados. Acho que pais que podem acolher, pais que podem, sabe, acolher as dúvidas, como criança. Aliás, a análise e a psicoterapia, de maneira geral, ela ensina isso, que é muito importante que as pessoas possam falar sobre o que elas sentem. Tudo que a gente, por algum motivo, seja por medo, seja por receio de ser ouvido de uma maneira diferente, seja por medo de ser estigmatizado, Sim. tudo que a gente não fala, a gente tende a reprimir. Uhum. E essa repressão, ela é onerosa para a nossa energia psíquica. Sim, então, é por isso que existe nosso programa existe para você falar à vontade. Exatamente. Se você sente, que você pensa, vai lá no nosso Instagram de forma anônima, pode ir lá mandar a historinha, pode ir lá contar o que está acontecendo, porque a gente está lá para falar com você. Um ponto que você falou que eu achei muito legal, que é a questão do tempo dos casais, né? A questão do amor tá ligado ao libido, ligado Sim. ao sexo. Uhum. Mas, por exemplo, os casais mais velhos, tipo assim, 60, 70 anos, eles não estão mais por causa de sexo. Não sei, você faz sexo 60 anos? Porque eu com 39 não estou fazendo. E assim, você acha que, com uma análise assim, isso é mais por amor, é mais por convivência, é mais por ter essa questão de passar anos de uma relação? Você tem 20 quantos anos de 24. relação? De casamento, já tem uma certa intimidade, porque realmente a gente perde intimidade com o tempo. Mas vira rotina mesmo, muitas coisas, igual a gente estava falando em alguns programas também, não só no Entre as Pernas, nos outros. A gente tem que ter um tempo voltado para isso, para a sexualidade do casal, para o casal sair, para a gente ter, porque você está em casa com filhos, você tem filhos também, trabalho o tempo inteiro, a gente passa o dia inteiro juntos. Se a gente não tem um momento pra gente, não desenrola, e a gente vai deixando pra lá mesmo, porque se chega de noite, você quer o quê? Dormir. Comer, tomar um banho e dormir. É isso. O Netflix. Veio entre as pernas. Entendeu? Veio entre as pernas. Então, vai virando rotina. A rotina meio que dá uma quebrada, dá uma segurada, né? Você também pensa dessa forma, assim, questão do tempo? Olha, a gente está batendo nisso, porque vocês acabaram de falar, não, casal mais novo, né, com menos tempo, menos idade, tem mais facilidade de manter isso. E tem um pouco isso, mas... A magia ela pode acabar com 1 ano,
pode acabar com 20 anos ou pode não acabar. Depende do quanto você coloca ali de investimento, quanto você está bem com você mesmo, primeiro, porque se você não tiver, você nem sabe o que está acontecendo. Sim. Se você não tiver muito esclarecido como que você quer, sabe, se está relativamente bem ou se arrumando para estar bem no seu trabalho, sabe, você tem uma vida bacana, tem algum esporte, alguma atividade física que te faz movimentar o corpo, tem coisinhas mínimas que parecem ser mínimas, parecem não ter muita, quase importância. Às vezes, se eu não treinar hoje, tudo bem. Mas faz uma diferença você movimentar seu corpo. Faz uma diferença, você sabe, beber menos, por exemplo. Tem uma série de coisas que a gente vai pescando no dia a dia. Tem uma, por exemplo, a gente está falando do quanto o trabalho pode ser um gatilho de estresse que, putz, vai minando qualquer possibilidade de você olhar o outro, porque você está tão estressado com você mesmo. Verdade. E então, sabe, não levar trabalho para casa, ou, sabe, chegar em casa e ter uma firmeza de, assim, putz, vou dedicar meu olhar e minha energia agora para casa, sabe? Olhar para o seu companheiro, companheira, como é que foi seu dia. Ter sempre esse resgate, né? É diário quase que cuidado com uma relação. Então, por exemplo, vocês falaram de idosos, né? Idosos não, melhor idade, quando a gente vai ficando mais velho mesmo. Outro dia eu vi alguma coisa que me fez tanto sentido. Assim, escolha alguém para passar a sua vida que você converse muito bem. Porque chega uma hora que tem uma diminuição dessa libido, dessa energia sexual propriamente genital, tem uma diminuição. A gente sabe, a gente percebe, enfim, tem perimenopausa para a mulher, depois vem a menopausa. Não necessariamente isso são gatilhos para uma diminuição, mas no geral é o corpo falando já acontece uma queda mesmo, né? De uma mudança hormonal que tem a ver com uma energia sexual genital. Para o homem também. A gente vai acompanhando inúmeros casos de impotência. Hoje você tem medicação para lidar com isso e tal, mas é isso. De alguma forma, o corpo, né, ele vai dando sinais de que, né, tem a andropausa para o homem também. Sim. Então é menos intensa que uma perimenopausa, uma menopausa para a mulher, mas também traz mudanças, entendeu? Estilos de vida, né? Pessoas que bebem muito, pessoas que né? Isso pode, mas aí você vai, né? Tem uma série de equilíbrios que você pode ir fazendo nesse período, mas de fato, né, talvez, né, eu ainda não cheguei lá, mas pelo que eu tenho ouvido, até pensando na clínica agora, né, propriamente dita, cara, tem muita sexualidade, mesmo quando a gente está com mais idade. Tem muita sexualidade. Ela é muitas vezes, em alguns casos, vividas de outro jeito. Cuidado, zelo com a pessoa, negócio cuidado, mas né? tem sexualidade mesmo. Acho que, sabe, quando a gente está casado há muito tempo, muitas vezes as pessoas têm ideias diferentes para apimentar um pouco a relação. Eu acho que hoje, de novo, a gente tem mais liberdade, percebe? Todo mundo, né? Enfim, pessoas mais esclarecidas, têm mais acesso, vão conseguindo ter mais liberdade para viver novos modelos, para viver aventuras, fantasias, fetiches. Eu acho que um casal que tem intimidade também pode falar um para o outro. Eu acho que, novamente, tudo que você pode falar, se você tem intimidade com seu companheiro, companheira, você pode conversar com a pessoa. Né? Porque uma coisa é você ter lá uma fantasia, ter um fetiche e não sentir que tem uma entrada para falar. Ou mesmo falando, sabe, não quero, falar um não quero, né? Eu acho que, né, pensando na questão da mulher, antes a mulher era obrigada a fazer muita coisa. Que era a função da mulher, Era a função da mulher. Hoje a mulher, ela aprendeu que pode dizer não e precisa ser respeitada, né? Muitas vezes, sabe, quanto eu já ouvi no consultório, assim, casos de mulheres que, às vezes se sentiam quase meio abusadas pelo marido de não serem muito ouvidas, entendeu? E como desbloqueia isso nelas? Como que funciona o tratamento? Como que é a abordagem da psicanálise e da psicologia? Se tem alguma... Se uma complementa a outra, ou se tem uma diferença? Pra gente não entrar numa coisa muito teórica, tem uma coisa muito clara que é o empoderamento da voz da pessoa. Quando a pessoa vai, né, o paciente vai procurar um processo de psicanálise, um processo de psicoterapia, é porque tem alguma queixa que tem a ver
que tem a ver, né, essa queixa geralmente é o gatilho para alguma ansiedade, alguma tristeza muito profunda, alguma angústia, e é nisso que a gente vai trabalhar. Então, né, o Freud lá atrás fala a cura pela palavra. Né, a gente tem lá umas técnicas, associação livre, que a gente fala para a pessoa, olha, fala tudo que vem na sua cabeça, mas não pensa numa lógica. Né, a gente tem muitas vezes, quando a pessoa realmente entra em processo de análise, a gente deita a pessoa no divã, para ela ter mais liberdade, não precisar ficar falando, me conferindo o que o analista está pensando, porque a gente confere, eu estou falando aqui com você, estou entendendo pela sua expressão, né, pela expressão de vocês, o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando. Então tem lá a atenção flutuante, tem a associação livre, que são técnicas que a gente, né, ajuda a pessoa a poder falar mesmo tudo que vem no coração dela, tudo que vem na cabeça. A gente, né, tem uma introdução ali no começo de análise, a gente, de alguma forma, prepara o setting para a pessoa entrar em processo, que é falar, olha, aqui você não vai ser julgado, nada do que você falar vai sair daqui, mas é importante que você tenha liberdade, isso não é de uma hora para outra, é numa construção. Então, muitas vezes, não é que a pessoa chega para o processo de psicanálise e você deita a pessoa no divã. Isso tem... E aí não dá para precisar o período, né? Mas a pessoa senta, que a gente começa uma conversa a princípio. Porque a pessoa precisa te entender também, entender que ela está segura. Isso tem a ver com uma questão consciente, entendimento consciente do paciente, tem a ver com algo que é inconsciente. Então tem um processo de construção ali. Mas isso construído, a pessoa entra em processo de análise e aí nessa costura de uma narrativa sobre a própria vida, ela vai entendendo melhor os próprios limites. Sim. E pegando essa parte do inconsciente que você estava falando, não sei se você trabalha ou se você acredita em regressão, ou se você já trabalhou com isso. Funciona mesmo? Não funciona? Você já atendeu alguma pessoa que você teve que fazer um resgate mais profundo para tentar entender, tipo ou hipnose, alguma coisa assim? Não, eu não trabalho com regressão. Logicamente que no processo de psicoterapia ou de psicanálise você faz muito um trabalho de rememoração da própria vida da pessoa, da própria história da pessoa, história parental, a história sexual da pessoa, porque os traumas, aí tem outro ponto, né? Eu acho que o que a gente vai procurando é um pouco dar liberdade para a pessoa poder falar tudo o que sente, mas também dar liberdade e contorno para essa pessoa falar um pouco sobre os traumas dela. Para isso não ser mais uma coisa reprimida. Isso poder ser uma coisa vivida, elaborada e ressignificada, eventualmente. Então, por exemplo, para uma pessoa que se sentiu abusada, é muito difícil, né, numa situação dessa, uma pessoa poder falar muito sobre a situação do abuso. Isso incomoda, isso pode gerar angústia, pode ser ansiogênico, né? Trazer ansiedade. Mas é importante que a pessoa, porque muitas vezes a pessoa que se sente abusada se sente culpada, por exemplo. Sim, é verdade. E não é culpa da pessoa o abuso. Então, quando ela percebe isso, ela não precisa mais esconder esse abuso, entendeu? E isso não é mais uma coisa reprimida. Estou falando de uma forma super simplista, assim, né? Mas isso não é mais uma coisa reprimida, é menos, sabe, a pessoa ganha um fôlego, ganha uma leveza que ela não tinha antes. Tem uma imagem bacana para a gente pensar nessa questão de traumas e do que a gente reprime. Isso é muito trabalho nosso como psicanalista, psicoterapeuta. Pensa numa piscina, quando você tenta afundar uma boia. Então, aquele dia que teu pai te, maltratou na frente de seus amigos, que você ficou com vergonha de ver seus amigos depois, que você ficou muito chateado com seu pai, que ele podia ter falado isso no canto com você, e foi te, expor de uma maneira muito visceral na frente de seus amigos. Isso aconteceu com 6 anos, mas ficou ali meio como uma coisa reprimida. Você ficou 5 dias sem sair de casa, não queria encontrar ninguém, ficou com vergonha. Sei lá, sua escolha sexual, às vezes, né,
num momento pregresso da sua vida, pode ter te custado muito. Era algo que você escondia, era algo que te custava, era algo que pensar em falar com alguém sobre sua escolha sexual poderia te trazer ansiedade, poderia te trazer angústia. Você ficou deprimido porque você não conseguia falar com ninguém. Teve que viver muito da sua sexualidade escondido. E a gente tenta trazer isso para uma não é normatização, essa palavra não é boa, mas para uma a gente tenta trazer isso para uma realidade possível para o paciente, entendeu? Sim. Então, voltando naquela cena, quando a gente tem lá uma piscina, a gente tem uma bola, a gente tenta afundar a bola. Para afundar a bola já é difícil, a gente faz esforço, né? Para deixar a bola afundada, porque reprimido, o conteúdo reprimido, você não reprime uma vez, fica lá, você esquece. Ele fica voltando. Ele fica voltando. Coisas que passam perto daquele trauma, da temática daquele trauma, acontecem no dia a dia com todo mundo, os gatilhos. Então aquilo volta e você tem que ficar fazendo esforço para não falar. Né? Sofreu um abuso sexual na infância. A gente não fala isso. Para falar tem que ganhar coragem, tem que ganhar recurso como adulto, encontrar alguém que de alguma forma te transmite alguma segurança, e aí uma hora você fala e vê que não é um tabu, que você foi uma vítima, enfim, uma série de coisas. Então, de novo, só que a gente não tem um trauma só na vida, a gente tem inúmeros. Né? A gente tem inúmeros. Aquela escolha que a gente fez, que a gente achou que a gente estava meio na dúvida, mas a gente sabia que era errado, acabou fazendo. A gente faz besteira de vez em quando, a gente tem que se perdoar. Então, muitas vezes, a gente, quando vê, a gente está segurando um monte de bola. E aquilo está custando muito para a nossa economia psíquica. E mais do que isso, como o trauma, a gente não tem que, não reprime uma vez e fica lá, né? A gente fica toda hora reprimindo. E a gente gasta muita energia. Cara, só que acontece, tem um número máximo de bolas, de traumas que a gente consegue reprimir. Chega uma hora que eles começam a sair, a vir à superfície, que a gente chama de passagem ao ato. E o que acontece é que muitas vezes esse trauma ele vem para a superfície e aí deixa a gente afetivamente ou emocionalmente confuso, desconfortável. E a gente começa, por causa dessa confusão, desconforto, angústia, ansiedade, a gente começa muitas vezes a fazer besteira, fazer escolhas que a gente não queria, fica confuso, começa, não sabe muito bem onde está o desejo, e aí começa uma coisa ruim com a gente, acaba espalhando para quem está em volta, espalhando no sentido que a gente não consegue olhar a pessoa com clareza, entender, e aí vira uma confusão, entendeu? E a maioria não sei se ficou claro, não sei se ficou claro. Eu acho que é uma coisa que, por exemplo, a gente trabalha muito com internet e hoje em dia tá todo mundo no celular o tempo inteiro, 10 minutinhos de almoço, telefone, banheiro, telefone. Tem gente que toma banho com o telefone, não faço isso. Que pode, gente, acho que é demais, né? E aí acho que muitos casais param de se falar justamente por causa disso, porque talvez você tá em casa, na cama, você tá aqui, você tá do lado da pessoa, mas você tá no celular. E aí você, não só uma questão de análise, você recebe muitos casais ou crianças, seja o que for, porque se prende muito no telefone, e aí tem aquele imediatismo dos 3 segundos, né? E as pessoas param de se ouvir, param de se enxergar, porque às vezes você fala assim, você vai ter uma conversa com uma pessoa 10 minutos, a pessoa não sabe falar. É verdade. Porque ela está acostumada com aquele negócio no telefone. Dentro da análise, você vê muito isso também? Tem. Eu acho que dentro da análise até pessoalmente, né? Hoje a gente está meio refém disso. Quando a gente percebe, está lá, entendeu? A gente está meio no automático com o mundo digital. É complicadíssimo isso. Super importante. Faz parte do dia a dia, mas de fato a gente está no automático. É muito fácil, né? É um celularzinho, você dá uma distraída, porque antes a gente tinha o tempo do ócio, antes não tinha isso, não tinha um celular, você deu um minuto de respiro, você pega, não tinha celular, você pegar um livro ou ia olhar para o nada, ou ia assistir televisão, mas que já era meio pra gente reclamar, mas hoje é assim, não está no bolso, entendeu? Então tem, assim, como... Porque, na verdade, quando um casal vem procurar uma terapia de casal, a coisa já está bem ruim. Então,
a história do celular acaba sendo assim um dos pontos de inúmeros dos gatilhos, né? Né? Tá, vocês perguntaram de casos e tal, né? Isso. Fala que, né? Caso que eu recebi muito tempo atrás, já dei alta, né? Já trabalhamos assim anos atrás, mas recebi um adolescente que na verdade os pais foram lá buscar porque estavam preocupados que ele estava fumando maconha e com razão. O menino era um doce, super gente boa, de fato estava um pouquinho desorganizado, mas depois de conversa ele entendeu, sabe? Começou a se organizar, era um tabu na casa dele, precisamos chamar os pais, é parte da realidade dele, vamos precisar conversar como vocês entendem isso. E no final os pais foram trazendo a questão deles, que é isso, estavam casados há, sei lá, acho que 30 anos já, o pai é um super médico famoso, cara muito bem sucedido, e a mãe dona de casa. Dona de casa, não é nem legal falar isso, mas a mãe ficava em casa, não estava trabalhando naquele momento. E na verdade, enfim, logo depois de uns 6 meses, ou acho que não, mais, 1 ano e meio, eu cheguei a dar alta para o menino, porque foi uma questão mais pontual. A gente trabalhou inúmeras outras questões juntos também, mas ele estava bem, ele estava vivendo a vida dele, entrou na faculdade, mudou de cidade, né? Dei alta naquele momento. E aí é uma coisa bacana da análise. Freud, lá em 1932, eu acho, escreveu um livro que chama Análise Terminável e Interminável, porque a nossa vida ela vai mudando. Então não é que você é que nem que conteúdo reprimido, não é que você reprime uma vez e fica lá. Não, você tem que ir trabalhando. Então, você faz períodos de análise, você pode até parar de fazer análise em alguns momentos, mas idealmente você faz análise em vários momentos da vida toda, para você ir vendo. Por isso, e aí ajuda, por exemplo, você na sua sexualidade quando você estiver ganhando mais idade, entendeu? Porque você vai estar em dia com você mesmo, com o seu desejo. Eu acho que a análise, ela principalmente, ela tenta fazer os pacientes ficarem em dia com o próprio desejo, ficarem vivos, né, com a libido ali presente. Mas voltando lá no casal, enfim, no final eu fui tendo que atender o casal por conta do adolescente, e o casal vai trazendo uma realidade assim, o cara é super, enfim, eles estavam, é isso, não eram nem tão mais velhos assim, mas não tinham mais uma sexualidade colocada ali. Eu acho que tinha uma vida totalmente ativa, e ela provavelmente não. Ela não, e daí era a história assim, ele bebia muito, ele chegava em casa já ia beber, porque eu acho que devia ser uma rotina muito estressante. Ela em algum momento foi tentando falar com ele, sem muito efeito, sem muito resultado, uma hora desistiu. E aí é isso, começou uma separação assim de mundos. Uma separação de tudo casado, de né? casado, separação de corpos na mesma casa. Sim. E aí perde-se o diálogo, né? Acho que, né, muitas vezes as pessoas, o corpo é o melhor, é o principal elemento do sexo, né? Cara, talvez seja o diálogo, a conversa. Sim. Legal, sabe, você transar com alguém, um tesão momentâneo, tudo cabe, mas tem uma coisa muito especial de você começar a conversar com alguém e o encantamento, o tesão, a vontade vir pela própria conversa, a própria presença da pessoa. Às vezes pode não ter nem conversa, uma presença, uma escuta que pode ser muito acolhedora. Sim. E nesse casal o que aconteceu foi que eles perderam a convivência, a conversa, o diálogo. Não tinha mais cheguei, oi amor, como foi seu dia? Então, e só viviam na mesma casa, né? Só viviam na mesma casa. Tudo bem, se falavam para resolver pepino. E essa é a questão, né? Porque se deixar, pepino é todo dia. Se tem uma casa junto com alguém, quebra a torneira, tem que não sei o quê, faz não sei o quê. Pagar o condomínio, esqueceu a conta de água. Aí a escola das crianças. Só isso. Se você não cuida do outro lado, isso toma. Por isso que é essa história do não importa quantos anos tem de casado. Cara, o casamento e o cuidar do casamento é cada minuto. É louco isso, porque a gente perde essa dimensão. Por exemplo, ele estava fazendo uso de maconha mesmo por causa da relação dos pais dele? Então, não, nada a ver, ele era adolescente, tinha um monte de amigo dele. Só porque ele é só doido, você queria viver. Ele queria viver.
Não, mas um ponto legal que você falou e que eu vejo muito, assim, de amigos, até de seguidores já mandou pra gente, que fala assim, que são pessoas estranhos que moram sozinhos com o tempo, sabe? É isso mesmo. São pessoas que se conhecem que viram estranhos que moram sozinhos, porque fica esse vazio do oi, tudo bom? Oi, bom dia. E o beijinho, né? Tipo, oi, tal. Quando tem beijinho, Quando né? não tem, né? E aí perde essa questão. Eu acho que se a gente fizesse um ranking dos maiores problemas de separação de casais, assim, lógico, o diálogo, aí a perda da intimidade, aí depois vem, eu acho que é a procura de você pegar esse diálogo e colocar dentro da internet, bem que você começa a falar com outras pessoas, ter atenção de outras pessoas, porque elas não te conhecem no seu dia a dia, não sabe quem você é. Exatamente. Aí vem a traição, aí já desandou tudo, assim. Né? Essa perda... Porque... Eu não sei, tem inúmeros passos, inúmeros degraus até você chegar nesse abismo, tá? Mas a gente estava falando, por exemplo, celular. É isso, antes a gente estava num carro, você entrava no carro com seu companheiro, seu parceiro, parceira, não tinha celular, ligava um rádio, falava um pouco, brigava com as crianças e tal. Hoje você entra no rádio, entra no carro, tem o celular. No momento poderia ser um momento de conversa, entendeu? Sim. Você falou, puta, tá na cama, em vez de você, sabe, botar uma luz mais baixa, e aí como foi seu dia, mano, não sei o que, sabe, tem que ter um brilho ali, um cuidado. Você não cuida do seu dinheiro, você não cuida do seu carro, você não cuida da sua mãe, você tem que cuidar do seu casamento. Tudo que é distração, não sei se existe essa palavra, distratores, sei lá, é uma coisa que já botou uma barreira ali no que você devia estar tirando a barreira, né? Intencionalmente criando um diálogo. Sim. Porque o diálogo também não vem sozinho. Chega uma hora que assim, você está ali no dia a dia, você vê a pessoa de manhã. Então, sabe, é isso. Pô, meu fulano falou não sei o que hoje, achei super interessante. É quase que a construção mesmo de um diálogo intencionalmente, entendeu? E daí não dá para ter toda hora um celular no meio. E aí rotinas também, porque muitas vezes é isso, as pessoas vão caindo nessas ciladas, nessas distrações, e elas não percebem. Quando elas vêm, não tem mais rotina de encontro. Que nem esse casal, por exemplo. Enfim, ele chegava em casa, estava tão no abismo, né, os dois, ele chegava em casa, ela estava assistindo televisão, ele ia buscar o uísque dele e não se falavam mais, entendeu? E a gente no dia a dia, enfim, você está falando aí de alguma relação amorosa que você tem, você tô conhecendo está analisando também. A gente no dia a dia vai vivendo isso, né? A gente falando isso aqui, como psicólogo, eu tenho que ficar muito esperto com isso. Se eu não me cuido, como é que eu vou conseguir ter cara para falar, olha, putz, faz isso, faz aquilo, entendeu? Né? Eu também tenho uma companheira, a gente não tem tanto tempo de casado assim, eu tô no meu segundo casamento já, mas é uma coisa que a gente tá super se olhando, porque perdeu esse olhar e tem que ser dos dois. Também se fica um só, sabe, buscando isso, não vamos ver celular na cama. Vamos fazer, tem que ter uma energia libidinal mesmo, de escolha, de cuidado dos dois, né? Amor é isso, amor é cuidado. Tem que ter tempo pra tudo, né? Tempo, mas aí de novo, aí é quase que uma disciplina. Né, outro dia eu achei meio bizarro, eu não concordo com isso, mas alguém falou, não, tem que marcar horário pra transar. Pô, eu já ouvi mas isso. A gente já recebeu uma convidada aqui que falou isso, que ela marca horário com o marido dela, dia da semana, horário. Isso. Mas se você for pensar na rotina do dia a dia, na correria que tá a vida de todo mundo, você tem horário para tudo, você pode perceber. Você dá importância para tudo na sua vida. Você tem um horário que você fica com seus filhos, tem um horário que você para assistir televisão, tem um horário que você acorda para sair para trabalhar, tem um horário do seu almoço. Por que você não pode marcar um horário, digamos assim, no seu dia, na sua rotina, para se encontrar com seu marido? Não, mas é diferente. Não, porque assim, quando a gente tá namorando, encontrar com, vamos se encontrar em casa. Não, se encontrar em casa, tem um momento para você viver. Não, mas eu achei super legal, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu realmente, quando eles falam, e eles são lindos, são mais velhos também, eu nunca tinha pensado nessa parte. A gente coloca o celular para despertar para tudo. Só que se você levanta no automático, você já vai começar a arrumar a casa, você vai sair para trabalhar, você volta cansado, você vai dormir. É como se você não tivesse
uma hora do seu dia para aquela pessoa. Agora, quando você marca uma hora, você cria uma expectativa, tipo assim, pô, amanhã é nosso dia, hein? Amanhã vai ter, hein? Tipo assim, sabe? Mas acho que entra num contexto, por exemplo, eu tenho com meu esposo o dia do casal. Sim. Porque a gente também funciona um pouco assim. É o dia que eu me arrumo pra ele se arruma pra mim, e a gente vai pra um restaurante, e a gente vai se curtir como namorado. Sim. E aí rola o trelelê. Tem que ter. Só que assim, marcar pra transar não dá. Ela marca pra transar. Na minha cabeça, porque assim, ó. Primeiramente, da pessoa que é mecânico. Coisa louca da minha cabeça, né? Da pessoa que é mecânico. Vai de casa também é louco que nem eu aí também. Porque assim, se você precisa de um relógio pra controlar os seus horários, você não tem autocontrole sobre si. Exatamente. Isso entra na minha cabeça. Sim, eu já concordo. De cara. E se você marcar pra ter sexo com uma pessoa, tipo assim, você vai ter sexo pra ter um libido, você tem que ter sexo pra sentir tesão. E se você sentir tesão no meio da tarde, do nada? E aí? Exato. Aí eu tenho que segurar. Isso que eu não concordo muito. Isso daí eu já acho que no caso desse de marcar um horário, é até pra criar uma expectativa. Tipo assim, é nosso dia. Tipo assim, é o nosso sexo. Então, mas a expectativa, ela... Vamos acordar nesse dia, tipo... Eu achei legal, é louco, né? Porque a gente muitas vezes tende a polarizar algumas atitudes ou alguns comportamentos que a gente fala, não, se fizer isso, vai funcionar. Mas é um todo, né? Sim, por exemplo, verdade. A gente está falando aqui de disponibilidade para sexo, né? É um disponibilidade. De novo, o que tira a nossa disponibilidade? Cansaço. Falta de dinheiro. Rotina, filhos. Brigas. Pô, você começa a brigar, você não aparece mais. Filhos demandam muito. Então eu acho que eu já falei umas 2 vezes aqui desde o começo da nossa conversa, o quanto é importante a gente estar se cuidando. Porque a gente está se cuidando, a gente está esclarecido, com um pouco mais clareza do que são prioridades, né? São prioridades na sua vida. Você tem clareza? Né? Eu, nesse momento, eu sinto que eu tenho clareza. Podem mudar as prioridades, mas, por exemplo, o que é prioridade? Putz, eu preciso estar bem, eu preciso não desrespeitar a minha companheira, eu preciso ter energia e cuidado, espaço para os meus filhos, mas também preciso ter para a minha vida amorosa, Sim. Assim como para o meu trabalho, assim como eu faço a barba. Eu não posso, assim, o sexo precisa ser pensado pela pessoa, do mesmo jeito que ela pensa que a conta que ela ia pagar naquele dia, quase que todo dia, entendeu? Se a gente nunca lembra do sexo, se a gente nunca pensa, pô, preciso pegar, né, no caso mesmo com minha companheira, preciso pegar ela de algum jeito hoje, sei lá, quase que fazer, vamos sair para comer hoje, ou vou acender uma vela, ou vamos tomar um... Tem que ter quase que uma... É um ritual. Considerar isso na sua mente, no seu pensamento, alimentar esse pensamento como se alimenta muitos outros pensamentos, Sim. Entendeu? Porque eu acho que assim, se não parece que o sexo é uma compensação de um ato, tipo assim, entende? Não, assim, super entendo o que você está falando. Porque assim, por exemplo, a gente falou, por exemplo, o sexo tântrico, que demora 9 horas. Nunca na vida. 9 não horas. Não dá nem mais para ter tempo. E às vezes isso. nem tem a penetração em si, igual foi explicado, né? É mais o toque ali, aquela coisa e tal. Hoje Muito em dia, legal. A gente não tem 9 horas pra ter uma relação. Assim, é muito difícil. A não ser que se dedique um dia, marque pra aquilo. E é legal. É diferente. Exatamente. Porque você não tá marcando para o sexo, tá marcando pra viver uma experiência. É, uma relação. Porque né, senão, eu acho que é a mesma coisa do que ele falou, os casais acabam fazendo isso. Tipo, se meu dia não for legal, eu não vou fazer sexo. Porque se meu companheiro não fez, eu não vou fazer sexo. Sim. Então você não vai fazer isso nunca na sua vida. Sim. Porque todo dia tem uma merda. E todo dia acontece algum problema. Não tem, por exemplo, quantos problemas você passou hoje? Amiga. Quer falar comigo? Não. Você sou a psicanalista agora. Ai, gente. Vários. Alguns. Vários. Se depender disso, chega em casa. Vários. A gente quase se matou. Sim. Vários. Chegar em casa, vou fazer o quê? Vou bater nele, vou agredir ele. Exatamente. Então, assim, eu acho que... Muito bem observado isso. Porque é isso. Se a gente for pensar a quantidade de... Se a gente colocar problemas e desarranjos na nossa vida como impeditivo para a gente considerar o sexo no nosso dia a dia, considerar como algo que a gente pensa, imagina, alimenta a fantasia, mesmo que é com o seu companheiro, entendeu? Sabe, como é gostoso estar numa cama com o seu companheiro, sabe, ter liberdade para fazer o que quiser. Sim. Você tem uma intimidade, né, com alguém que, sei lá, você tem um pouco mais de intimidade,
que você tem um pouco mais de proximidade, Sim. é muito gostoso ter essa intimidade, essa liberdade, entendeu? É muito gostoso você poder entender que, sabe, você tem... você não precisa ter timidez, você tem uma entrega. Sim. Entrega é muito bacana, entendeu? Sim. E de fato, se a gente ficar só nos problemas, se a gente não trazer isso para nossa realidade psíquica, a gente perde de vista. Sim. E aí eu quero deixar esse recadinho para você de casa. Você tem conversado com seu companheiro? Você tem tirado um tempo para você ficar junto com o seu companheiro? Tem um tempo para você se cuidar pro seu companheiro, pra sua companheira. Exatamente. Porque muitas das vezes isso pode acontecer justamente porque você não tá falando. Porque eu teve uma vez na internet, o cara falou assim, era uma postagem no Instagram, e o casal era assim, minha mãe se separou do meu pai porque meu pai nunca dava caneca pra minha mãe. Aí na parede da mulher, assim, era cheio de canecas, porque ela arrumou um companheiro que dava caneca pra ela. A pergunta é, o cara sabia que ela gostava de caneca? Sim ou não? O cara sabia e não queria dar a caneca pra ela por algum motivo. Também tem esse lado. Isso. Então, isso que é importante, você se comunicar, você conversar, você falar o que você sente. Falar, hoje eu não tô afim. Tudo começa no diálogo. Porque se a pessoa não quero. souber o que você gosta, o que você não gosta, como que vai casar? Exato. Como que vai conciliar, né? Eu vou falar, não quero, não gosto disso. Essa mão aí eu não curto, não. Faz diferente. Não Troca é a aí. diferença, né? Não é aí. Vai então, para. Eu acho que, sabe, quando você tem intimidade, tem relação, tem conversa, você vai de fato podendo ler o outro melhor, entender o que o outro está sentindo melhor, entender quando precisa de espaço. Se você também está bem com você mesmo. Se você não está, a gente muitas vezes ignora os sinais quando a gente está um pouco confuso, entendeu? E a gente ignora o dos outros também quando a gente não está bem. Porque Exatamente, né? isso. Esse é o problema. E aí, quando a gente tá bem, dá para mais entrar em sintonia, assim, num respeito mesmo. Porque daí não precisa mais marcar horário, sabe? Basta uma olhada, um aperto, um toque. Uma passada na mão na Uma bunda. passada na mão. Um soco na costela, igual você fala, né? Se elogiar, um elogio, falar uma coisa gostosa, entendeu? E quando não quiser também, eu acho que a gente às vezes também perdeu um pouco do respeito no sentido assim, às vezes está muito estressado. A pessoa te manda mensagem e fala assim, também não precisa ser grosso com um companheiro. Por exemplo, hoje eu passei um monte de estresse o dia inteiro, e aí meu marido veio reclamar que a porra da escova de dente dele não estava no banheiro. Eu estava em casa? Não, tava trabalhando o dia inteiro. Eu não estava em casa. Não quero nem saber o que você mandou de mensagem. Não, aí ele me mandou assim... Onde poderia ter escova de dente? Ele só mandou assim, onde é que tem uma escova de dente? Eu falei, eu estava em casa? Ele, não. Eu falei, já viu o banheiro? Ele, já vi. Eu falei assim, olha só. Porque eu já ia, né? Eu falei assim, olha só. Eu tô muito estressada. Eu tô com um monte de problema na minha cabeça. Hoje eu não quero discutir com você, brigar com você por causa de uma escova. Hoje eu quero o seu acolhimento, porque eu não estou bem. A gente pode conversar uma outra hora sobre a sua escova, ou se as crianças pegaram, se jogou fora, não sei. Pode ser ele? Tudo bem. Falei, ok, tá aí. Porque eu cheguei nesse nível com ele assim, porque se ele debater, aí vai ficar... E não acaba nunca mais. Vai acabar com o dia, eu já tô estressada, vou descontar nele meu problema. Então, em outras pessoas, é porque a gente acaba descontando nas outras pessoas. Sim, porque você me irrita, me estressa. A gente começa... Porra, aí manda mensagem a cada 5 minutos. A gente começa a descontar as pessoas, mas tudo bem, mas quando a gente tem amor, mas o importante é quando a gente tem amor e diálogo... Quando a pessoa ansiosa, ela manda mensagem horrorosa. Não interessa, quando a gente tem amor e amizade, a gente sabe entender... Tudo essa pessoa, eu tô ficando com vontade de chorar porque eu te amo. Mas é sério, eu acho que é importante as pessoas saberem. Acho que é. Conversar e falar, olha, eu não tô bem hoje. Claro. Não a quero gente conversar. É humano, pô. Sabe, vamos dar uma volta na praça, sei lá, mas só fica do meu lado. Tipo, cala a boca, fica só do meu lado. Fala mais. Então, mas essa né, atitude super bacana que você teve, Jana, já mostra um respeito com você mesma, de entender que você estava num dia difícil, uma clareza mesmo com teus afetos naquele momento. E principalmente quando ele, né, teu companheiro reclamou da escova, e uma compreensão dele. Sim. Então isso super aproximou vocês em vez de distanciar. Sim. Né, o que poderia ser uma briga, queria distanciar, aproximou. Então isso já mostra uma atitude mesmo de vocês, uma firmeza de um respeitar o outro, olhar o outro, né, escutar o outro. Eu acho que isso já bota vocês num patamar de união, assim, de intimidade. Certeza. Queria que você desse um conselho, né? Que nós estamos chegando nos momentos finais. Ai, que dó! Tava tão bom aqui a análise de graça. A gente já tava se analisando, né? Muito. Nossa, ele daqui é duas doida.
Isso é de terapia. Isso que a gente não entrou nos assuntos de vocês ainda. Imagina. Não, a Jana começou. Não, mas ixi, o Vaquinho vai ficar aqui 10 horas até amanhã. Já quase me separei. Ixi, muito. Não, mas tá de boa, tá bem, tá bem. Tá, graças a Deus, tá bem. Mas eu queria que você deixasse um conselho pra galera, pros casais, ou pra família, da importância de fazer psicanálise, fazer terapia. E um conselho também pra essa galera parar de mexer nessa porra de celular. Só todas as quintas-feiras, 21 horas. Vocês podem assistir programas. A gente, sim. E o Papo de Homem, sim, às quartas-feiras, 20 horas. A gente fala muita coisa aí. Falamos sobre BBB 26 e Fofoca Bastidores. Assiste a gente lá. Foi muito bom. Que é muito bom também. Então fica à vontade, a câmera toda sua, seu recadinho. É difícil isso, né? Mas o fato é que no mundo, né, na nossa vida, a gente pode controlar a gente mesmo. O outro a gente não controla. A gente pode confiar, fazer compromissos, acordos, né, pelo desejo do outro também de fazer acordos com a gente, mas controlar mesmo nossos afetos, nosso desejo, nossas escolhas, a gente pode nós mesmos. E respeitar as escolhas do outro. Para isso tudo precisa fazer análise. Precisa não, ajuda demais. Acho que, né, tem pessoas que devem ter sorte de fazer isso sem alguém ajudando, alguém podendo estar lá como interlocutor, mas em muitos momentos da vida, porque a vida é muito exigente mesmo, mais exigente, mais rápida hoje, com toda essa rapidez de informação e circulação de informação que a gente está vivendo, é super benéfico, assim, de muito apoio, de uma efetiva ajuda você ter uma interlocução, você ter alguém que está ali de uma maneira, numa posição imparcial, que está olhando, né, está te retornando o que você mesmo está pensando, para você ter uma maior clareza de quem você é, de onde mora o seu desejo, do que te incomoda, de fato, elaborar, realocar, ressignificar esses conteúdos reprimidos, esses traumas que podem estar te atrapalhando e viver com mais leveza, mais felicidade. E faça um sexo. E aí ter mais disponibilidade mesmo para viver a própria sexualidade. Sexo, seu companheiro, marcando ou não? Vai no banheiro, brinquedo, dedo, qualquer coisa, mas faz sexo. Não faz massagem tântrica. Não. É isso. Faz sexo. Essa faz sexo. O que? Massagem o quê? Sanscas. Óleos, cremes, bolinhas. Não põe bolinha lá dentro. Não, pelo amor de Deus. A Thalita falou. Aquelas que arde, que é gelado, gel, é horrível. Pode dar coceira na bicha. E a gente, jogue manteiga. A gente tá falando tanto de intimidade, conversa, diálogo, também no momento de sexo. Poder ter essa conversa ali, numa circunstância completamente de vocês, do casal. Com certeza. Sim, ou da relação, né? Que pode não ser mais de casal, pode ser, enfim, fala, inúmeros 69, modelos. Não, fica com o nariz na bunda da pessoa. A gente já falou sobre isso. O meu é praticamente um órgão sexual. Eu já porque já dá uma flipada na pessoa. O meu já é com penetração, né? É isso. Então, assim, já respondendo vocês aí, estão conversando, tá falando com seu parceiro, acho que o nosso programa de hoje é justamente para falar sobre isso. Tem um diálogo, tem uma intimidade. E fala, não gosto dessa posição, dá pra fazer outra. Quero conversar, não quero só isso também. Na bunda da pessoa aqui. Não, é horroroso. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Até o próximo programa. A gente tem muita coisa pra falar. Muitos recadinhos pra dar. As redes sociais do nosso Thomas vai ficar aqui pra vocês acompanharem. E também quiser fazer uma terapia, uma psicanálise, Zenha. Procura ele aí, gente. Melhorar teu relacionamento. O filho tá rebelde. Tu quer bater nele? Não pode, ele dá palmada. Lá em casa eu bato, nem. Filho é meu, faço o que eu quiser. Vai lá, procura ele pra fazer análise. A tua amiga te perturba o dia inteiro te mandando mensagem, chato pra caralho. Terapia na amiga, entendeu? Não, mas até amor, isso aí é coisa de irmã. Irmã briga mesmo. Não é verdade. Então, gente, beijo, obrigada por ter ficado com a gente. Entre as pernas pra vocês. O próximo episódio também tá bombando. Nossa, a gente vai trazer uma galera que faz conteúdo de... É isso. É isso aí. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, obrigado.